O assunto é para quem está se preparando para viajar durante o período de férias. Você sabe quais são os direitos e deveres que precisam ser respeitados? Para falar sobre o assunto, nós recebemos a advogada Karen Machado Medeiros. A Karen já está aqui comigo. Muito obrigada por ter vindo, Karen. A gente vai falar sobre viagem de ônibus e de avião também. Mas eu vou começar te perguntando o que mais as pessoas reclamam, né? O que os consumidores mais procuram a justiça para reclamar em relação a viagens no geral. Boa tarde, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, Fábio. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar do programa. Bom, a gente vê bastante demanda nesse sentido de viagens, no sentido de que pessoas que compram passagens aéreas, por exemplo, querem cancelar o voo e têm dificuldade de receber o reembolso. Outra questão que também é levantada, perda de bagagem. A pessoa perde, extravia, tem algum dano em algum objeto que tinha em alguma mala e aí fica sem ressarcimento. E aí vem outras questões, como é que eu faço para viajar com o meu animal de estimação? Aí vai variar também o tamanho do animal e cada empresa, existem regras diferentes, né? Nessa questão do reembolso, vamos começar pegando aí o gancho que você deu. Acontece muito, né? A pessoa comprou passagem até com antecedência, que a gente tem que comprar agora para conseguir comprar um pouco mais barato, daí chega lá na época, surge uma reunião de trabalho, alguma coisa não consegue viajar. A empresa... por regra da maioria delas, não reembolsa, né? Você não consegue trocar por uma outra, não tem nada, não consegue ser ressarcido em nada, né? Tem bastante dificuldade, Fábio. Assim, quem regulamenta isso é a ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, e por resoluções. E a gente tem também, né, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, e o próprio Código Civil também, que é uma lei federal que regulamenta essas relações. Mas assim, em regra, eles têm que reembolsar, mas tem muitas variáveis aí nessa situação. Por exemplo, primeiro que a pessoa que comprou, o consumidor, ele tem que avisar com o mínimo de 7 dias com antecedência do dia da data lá do voo, tá? E também assim, vai depender da situação. Em regra, o que eu percebo? Que as empresas elas devolvem o valor quando se tratar de algum caso de saúde, de algo grave, assim, que realmente impeça a pessoa de viajar. Que é diferente do ônibus, né? No ônibus, se a pessoa ela desiste, até 3 horas antes ela vai ter reembolsado o valor. Já as passagens aéreas, a gente percebe que há uma dificuldade maior. Então, em regra, assim, o aconselhável é que a pessoa tente mudar a data para ela não perder, porque administrativamente a gente percebe que várias vezes tem empresas que cobram até o valor total da passagem, o que é um absurdo, né? Então, assim, tem que, primeiro, eu aconselharia, tenta remanejar a data. Segundo, não conseguiu, não é possível, vai até primeiro registra, né? Como que o consumidor ele pode fazer aí para buscar os seus direitos? Ele pode entrar em contato por um e-mail com a empresa, né? De alguma maneira registrar isso, com a própria ANAC também, com a Agência Nacional, procurar o PROCON é bastante efetivo, né, nessas situações assim, enfim, e se ele não conseguir de nenhuma maneira, ele pode se recorrer ao judiciário, né? Geralmente são valores, é importante dizer aqui que o juizado especial, ele abarca ações que vão até 40 salários mínimos, e até 20 salários a pessoa não precisa sequer de advogado, ela pode ajuizar independentemente. Claro que, né, sempre assistida por um técnico vai ficar melhor para ela conseguir, mas enfim, às vezes é um valor mais baixo e ela pode tentar buscar esse valor aí, né, seria mais ou menos isso. No caso das bagagens, né, que acontece muito extravio de bagagem, as empresas geralmente pagam, né, Karen? Só que tem um longo processo, né? Isso. Na maioria dos casos. Ela vai ter que preencher um formulário e aí a empresa vai ter 30 dias para devolver o valor. E aí sempre é importante, assim, a pessoa perdeu a bagagem, ela vai ter que comprar roupa, sei lá, né, algum cosmético que ela tenha na bagagem dela. Ela guardar todas as notas fiscais do que ela gastou para ela fazer o requerimento e apresentar, né, a devolução desse valor. Isso aí seria um dano material, mas muita gente recorre a dano moral também, por alguma perda de algum produto, sei lá, algum souvenir de viagem, ou às vezes alguma coisa de trabalho também, que a gente sabe que às vezes está com uniforme de trabalho, vai para um lugar e não consegue trabalhar porque não está com uniforme, até material de trabalho mesmo, né? Isso, assim, o nosso ordenamento, ele protege a indenização tanto pelo dano patrimonial quanto pelo dano extrapatrimonial. O patrimonial seria esse dano material que tu te refere, e o extrapatrimonial abarca o dano moral, que é aquela dor, né? O vexame que a pessoa se sente, o constrangimento,
né? E aí, claro, ela vai ter que provar esse dano moral. Isso que às vezes também na justiça a gente busca explicar para as pessoas. Às vezes a pessoa diz, mas eu sofri isso aí. Mas a gente precisa provar para o juiz que tu sofreu esse dano, né? Ele não é presumido. O juiz não vai, perdeu a mala, já sofreu dano. Não, Sim. tem que demonstrar, então, por vários meios, né, que ela realmente sofreu esse dano, que ela se abalou com isso. Né? Mas pode sim pleitear, e a gente percebe, pelo estudo da jurisprudência, que eu até fiz hoje de manhã, que realmente os juízes têm dado, em grande parte das ações, né, a condenação pelo dano moral também. Tem uma perguntinha aqui, tem algumas perguntinhas já. A Zélia, que sempre participa com a gente. Zélia, muito obrigada pela audiência. Ela fala no caso da empresa Avianca, que não está mais funcionando e ela já tinha pago as passagens. Aí é um problema, né, gente? Porque ela está em falência, ela vai ter que verificar qual a situação, em qual parte da falência que ela está, mas, enfim, ela vai ter que ajuizar uma ação contra ou vai ter que, nesse próprio processo de falência, ela vai ter que tentar entrar, né, e se colocar lá como credora. Mas, assim, vai ficar bem complicado, porque aí, como a empresa já está em falência, né, vai demorar para ela reembolsar, mas ela tem que tentar. Né? Tem gente perguntando sobre atrasos de viagens de ônibus também, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Pode ser, Karen? Pode ser. Se você quiser participar com a gente, já vai mandando aqui o seu WhatsApp, 98405-2073. Estamos falando sobre direitos e deveres também dos viajantes, seja de avião ou de ônibus. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e já volta. Não sai daí.